Boa tarde, meu nome é Guilherme e eu vou começar dizendo o que é socialismo. O socialismo é uma doutrina política, econômica e social que surgiu entre o fim do século XVIII, e a primeira metade do século XIX. No socialismo, toda a estrutura produtiva, como empresas, lojas, indústria, terras, agrícolas, dentre outras, são de propriedade da sociedade e gerenciadas pelo Estado. Toda a riqueza gerada pelos processos produtivos seria igualmente dividida entre todos. Não haveria existência da sociedade dividida em classes, ou seja, como os meios de produção pertencem à sociedade, existe somente uma classe, a dos proletários. Todos trabalham em conjunto e com o mesmo propósito, melhorar a sociedade. Assim, não existem empregados nem patrões. E a economia é planificada e controlada pelo Estado, que realiza o controle de todos os segmentos da economia e é responsável por regular a produção, o valor do salário, controle dos preços e etc. Dessa forma, não há concorrência e variações dos preços. A partir dos séculos XX, ocorreram várias tentativas de implementar o regime socialista. Atualmente, alguns países como Cuba, Coreia do Norte, entre outros, afirmam apresentar um sistema socialista, porém não pode se considerar que nenhum deles coloca os ideais socialistas. E agora eu vou falar um pouco de como surgiu o socialismo. O socialismo não é nada mais, nada menos do que uma ideologia de orientação política e econômica que surgiu na passagem do século XVIII para XIX com o intuito de repensar o sistema vigente, que no caso seria o capitalismo. O primeiro estudioso a usar esse sistema foi o Henry de Saint-Simon, que era filósofo e economista francês, e ele propôs esse novo regime com o intuito de que os homens repartissem dos mesmos interesses e também recebessem adequadamente pelo seu trabalho. Só que por mais que fosse bom, também tinha a parte ruim, né, o lado ruim, que era a questão da desigualdade e da exploração de trabalhadores. Visto isso, Karl Marx e Friedrich Engels publicaram, na verdade, um texto chamado Manifesto Comunista. Mas como eu estou sem o meu slide agora, eu vou ter que ler no caderno mesmo. Dentre esses tópicos do texto, tinha os princípios do socialismo científico, pensamento comunista, conceito de luta de classes, crítica ao modo de produção capitalista, crítica aos 3 tipos de socialismo: utópico, reacionário e conservador, materialismo dialético e histórico, o conceito de mais-valia e a revolução socialista. Por isso que muitas vezes o socialismo científico é conhecido por marxismo, porque por causa do Karl Marx, né? Agora eu vou passar para a Rafaela para dizer um pouco sobre os 3 tipos de socialismo. É isso. Boa tarde, agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de socialismo. O primeiro deles é o utópico, que deriva da palavra utopia. Utopia foi mencionado pela primeira vez no livro de Thomas More, que seria basicamente uma sociedade inalcançável, onde nessa sociedade todo mundo seria igual, todas as pessoas teriam os mesmos tipos de oportunidades e não haveria também conflitos de interesses. Então, por isso, justamente, é uma sociedade idealizada e inalcançável. Bom, o socialismo utópico, inicialmente, ele era muito pregado, digamos assim, pelos burgueses, porque no período industrial eles já tinham começado a analisar as divergências na desigualdade social. Então, ele deseja uma sociedade igualitária, mas não apresenta nenhum tipo de meios para alcançá-la. Nesse tipo de socialismo, o Estado controla a distribuição de renda, então ele decide quanto que você deve ganhar. Em alguns casos, não impõe o fim do capitalismo ou da propriedade privada. Justamente por não impor o fim do capitalismo, é uma das formas que eles mostram que esse tipo de socialismo não apresenta nenhum tipo de meios para alcançar e implantá-lo na sociedade. E aí, a partir disso, o Karl Marx e o Friedrich Engels, eles criticaram esse tipo de socialismo porque não tem nenhum tipo de meio para implantá-lo. E eles acreditavam que a única forma de implantar o socialismo na sociedade seria justamente através da luta das classes.
Então, o socialismo científico ele vai por essa linha de raciocínio. Como eu coloquei ali no slide, segue a razão por quê? A razão seria o que nesse caso? Você estimar metas para o objetivo. Então, eles estão estimando caminhos para implantar o socialismo. Bom, o científico, ele consiste na derrubada do capitalismo através da consciência do proletariado. O Karl Marx e o Friedrich Engels, eles acreditavam que a única forma de implantar o socialismo seria conscientizando a classe mais prejudicada de como o capitalismo é falho. Eu também coloquei aqui que o poder está na mão dos trabalhadores. Nesse caso, eles também acreditam que os únicos que podem acabar com a desigualdade social são justamente aqueles que a sofrem. Então, justamente por isso, o poder estaria na mão dos trabalhadores, porque são eles que sofrem as desigualdades, então somente eles poderiam acabar com elas. Por esse motivo, o socialismo científico também pode ser chamado de ditadura do proletariado, ou também de marxismo. Bom, temos os meios de produção e as propriedades que serão de todos a fim de garantir um benefício da comunidade. Então, as pessoas teriam que abrir mão das empresas delas e também das propriedades. E, por fim, a distribuição de renda igualitária. Bom, no socialismo real, ele consiste em todas as experiências ao longo da história que não seguiram a teoria. Porque todas as experiências históricas, nenhuma delas seguiram a teoria à risca. Todas elas tiveram modificações de acordo com as nações. Todas foram modificadas. Nenhuma foi absolutamente igual à outra. Mas o modelo que ficou mais conhecido e que serviu de inspiração para as outras nações foi justamente o soviético, que foi o da Rússia. O modelo que a Rússia abordou no final da Revolução Russa. No final não, no começo da Revolução Russa, no caso, depois da queda dos czares em 1917. E aí esse modelo soviético que eles adotaram o socialismo, ficou conhecido no mundo todo como modelo soviético e serviu de inspiração para as outras nações. Como, por exemplo, Venezuela, Cuba ou até mesmo Coreia do Norte. Bom, agora eu vou dizer a diferença entre socialismo, capitalismo e comunismo. Para começar, a diferença entre o socialismo e capitalismo é que no socialismo é defendido a coletividade e a igualdade entre a sociedade, de forma que todos saiam recebendo pelo seu trabalho. Eu vou tentar dar um exemplo usando lápis. O socialismo é algo meio que inocente, porque acaba não sendo tão justo como ele pensa que é. Tipo assim, uma pessoa tem só um lápis e a outra tem 5. Os pais dessa pessoa trabalhou para ter 5 lápis e esse aqui só conseguiu ter 1. Então o socialismo vai meio que ir nessa pessoa que tem maior quantidade e dividir ao meio para que todos tenham igual. Só que essa aqui acaba perdendo, porque ela trabalhou para ter isso. E esse aqui acaba recebendo algo que não era para receber dessa forma, pelo menos. Então o socialismo é algo muito inocente que poderia dar certo, mas acho que não. Já o capitalismo é meio que o contrário disso. Ele defende o individualismo e é um sistema que busca defende o individualismo e propriedades privadas. É algo que é um sistema que busca mais pelo lucro. É tipo assim, eu mando e você obedece. É o sistema que mais dá certo atualmente. É tipo o mesmo exemplo. Essa pessoa tem 5 lápis e essa só tem uma. Ela tem que aceitar, porque essa aqui trabalhou para ter essa quantidade. Então esse aqui também tem que trabalhar. Tem que aceitar que esse aqui... É isso, ele só tem que aceitar. É algo simples. Mais simples que os outros, pelo menos. Já o comunismo é como se não tivesse, de fato, alguém no governo.
Tipo, alguém para dar ordens, comandar e mandar o povo ter um rumo certo. Exemplo do lápis de novo. É tipo assim, uma loja de lápis tá aberta. E tá aberta para todo mundo pegar um lápis. Porque é o suficiente para escrever. Tipo assim, precisa escrever meu nome. Você só precisa de um lápis. Então, tá aberto para todo mundo pegar um desses. Esse sistema é justo e não é. Oi, eu sou a Nicole. Agora eu vou falar sobre os prós e contras do socialismo. Como primeiro pró, a gente tem que os meios de produção são de propriedade pública. Portanto, seus benefícios seriam revertidos para a sociedade. Também temos a priorização do bem-estar coletivo ao invés do individual. A distribuição de renda igualitária, sendo assim não existem classes sociais, não tem distinção, todo mundo é igual. Temos também a preservação do direito dos trabalhadores, que é uma classe que em outras formas em outras ideologias, ela não é a principal, ela é uma das mais prejudicadas. Aqui no socialismo, ela é o foco de tudo. O socialismo também defende a preservação do meio ambiente, principalmente através da eliminação do consumismo, que é um forte traço do capitalismo. Agora, quando se trata de contras, a gente tem que, para cada pró, tem um contra, basicamente. Temos muitos outros contras. Por isso que eu digo que o socialismo é muito controverso. Ao mesmo tempo que algo pode ser bom, também tem uma coisa ruim. Por exemplo, quando a gente tem que os meios de produção são de propriedade pública, não existem propriedades individuais, tudo é de todos, acaba que quando uma coisa é de todo mundo, não é de ninguém. Porque se você disponibiliza algo para todo mundo de uma vez só, todos são donos daquilo, acaba que ninguém vai cuidar daquilo da forma certa. Uma coisa pode acabar estragando por negligência. Não vai dar muito certo. Por exemplo, se você deixa um mercado sem preços, todo mundo que mora num certo bairro pode pegar tudo o que precisar daquele mercado. Ninguém que vai, por exemplo, fazer uma fila bonitinha para pegar coisas, só o que precisa. As pessoas vão pegar muito mais do que precisam e tem pessoas que vão ficar sem nada, tem pessoas que vão passar fome, vai gerar desigualdade. Todo mundo vai acabar estragando muito rápido se não tiver alguém no comando e se você não bota limites. Então, se você coloca algo para todo mundo, um recurso que é limitado, um recurso finito, para todo mundo, deixa disponibilizado para as pessoas sem colocar um limite de uso, aquele recurso vai ficar sobrecarregado e vai acabar logo, vai estragar. Também, ao se priorizar o bem-estar coletivo em vez do individual, a gente não vai considerar a meritocracia, portanto, isso vai gerar injustiça, que é justamente o contrário do que o socialismo promete. Pois assim, se uma pessoa trabalha a vida inteira e quando ela tem um sonho de comprar uma casa na praia, quando ela atinge por volta de seus 40 anos, ela finalmente consegue comprar um imóvel na praia. Só que, então, há uma mudança no país, na ideologia, e o país vira socialista. Essa pessoa, o governo fala para a pessoa, bom, você tem mais de uma casa e essa pessoa só não tem nenhuma. Então, nós vamos tirar uma sua, a que você não mora, que você não vai sempre, a sua seria a sua casa de praia para você passar nas suas férias, e eu vou dar para quem não tem, para a pessoa morar. A gente entende que as pessoas de rua precisam de um lugar para morar, precisam de uma casa. Mas não é justo tirar de alguém que trabalhou a vida inteira para conseguir aquilo. Muitas vezes a pessoa que não tem aquilo não fez metade do esforço que essa pessoa fez para conseguir conquistar aquele bem. Então, a gente não se considera meritocracia no socialismo. Então, isso gera injustiça. Socialismo, todo mundo fica igual, mas não é justo com quem trabalhou por aquilo. Assim, o socialismo acaba impedindo o empreendedorismo, o desenvolvimento tecnológico também. Pois se as pessoas acabam comprando uma empresa, o governo vai tirar a empresa dessa pessoa e vai dar para outra pessoa que não tem nada. Então, por que as pessoas vão perder tempo gastando dinheiro, estudando, gastando seu tempo, tudo isso para construir uma empresa, para gerar bem, se ela sabe que pode ter aquilo tirado dela, se ela sabe que ela pode acabar não ficando com aquilo, e o esforço dela vai ser todo em vão.
Não tem como. Também, se a pessoa tem algum talento para desenvolver tecnologias, ela não pode não ter os direitos sobre o seu dono daquilo, né? Então, ela não vai gastar o tempo dela desenvolvendo algo novo. Por isso, o socialismo, ele desestimula o empreendedorismo, o desenvolvimento, ele desestimula tudo isso. Assim, a gente também desestimula a geração de empregos, porque se não tem ninguém empreendendo, não tem geração de novas empresas, as pessoas não vão gerar novos cargos, as pessoas não vão entrar para a empresa, para os empregos formais, de carteira assinada, e todo mundo vai migrar para os empregos informais, ganhando bem menos do que antes. Quando a gente também desestimula a distribuição de renda igualitária, a gente vai fazer assim, por que hoje as empresas, como é que as empresas hoje, elas veem se o produto delas está bom, se está sendo aceito no mercado? Bom, as pessoas, elas vão ver se elas compram vão ver se aquele produto vale o preço que é, ou vão comparar com o produto de outra empresa. Assim, as empresas vão se perguntar o que aquele produto da outra pessoa tem que o meu não tem. Por que as pessoas estão preferindo o outro ao invés do meu? Assim, no socialismo, quando a gente não tem essa livre concorrência, não tem nenhuma divisão de renda, nem nada assim dos preços, desse tipo, a gente não vai ter nenhum tipo de concorrência. Então, as empresas não vão ter nenhum estímulo, nenhum incentivo para melhorar sempre. Então, seus produtos, por que você vai gastar dinheiro produzindo algo melhor do que você faz se as pessoas vão comprar aquele seu produto do mesmo jeito? Você não tem com quem competir. Então, você vai acabar vendendo um produto de qualquer jeito, porque você vai estar ganhando sua renda do mesmo jeito. Então, o socialismo ele vai estimular a livre concorrência, gerando também produtos de baixa qualidade para as pessoas. Então, as pessoas não têm muito qualidade de vida, qualidade de nada do que elas tiverem. Assim, todo mundo vai viver um padrão de vida muito baixo, vai ter pobreza, escassez, miséria. As pessoas acham que no socialismo, como é tudo igual, todo mundo é igual, todo mundo viveria alguma vida de rico, mas na verdade é justamente o contrário, porque todo mundo vai estar tendo um padrão de vida muito baixo. Enquanto no capitalismo algumas pessoas ainda têm a chance de crescer, de se superar na vida, no socialismo não. Todo mundo é muito pobreza, escassez de tudo. Porque também, como o socialismo ele desestimula o consumismo, as empresas vai chegar uma hora que não vai, o que elas produzirem não vai ser suficiente para abastecer todo mundo. Então vai ter escassez de produtos. Vamos ver. Outro contra, o socialismo ele também afugenta o investimento estrangeiro. Porque se o país vira socialista, ele ainda precisa fazer comércio com outros países. Só que se dentro do próprio país ele não está gerando muita renda, ninguém tem empresas para comprar coisas de fora, de outros países, os outros países não vão querer fazer comércio com o país socialista. Porque não vai dar lucro para os outros países. Então, não vai ter investimento estrangeiro, o país vai ficar praticamente isolado. Por último, eu já falei de todos os pontos meio que atrelados um no outro, porque é muito parecido. Por último, a gente tem também a politização da sociedade. Como não vai ter muitos empreendedores, já que ninguém quer correr o risco de ter seu esforço tirado de você, as pessoas vão precisar virar político, digamos assim. Por quê? Porque se você quer coisas, o governo vai ter que distribuir igualmente para a sociedade. E para o governo poder te ver, é uma batalha de quem grita mais alto, né? Se você precisar de algo, o governo não vai estar passando de porta em porta vendo o que cada um precisa. É uma batalha de quem grita mais alto para chamar mais atenção do governo e para ter visibilidade. Assim, as pessoas vão acabar virando políticos, elas vão ter que trabalhar na lábia, na sua capacidade de persuasão, tudo isso, todo mundo vai querer virar um certo tipo de político para chamar a atenção do governo e ter algum tipo de benefício, ganhar coisas, e ter algum tipo de cargo mais alto posto pelo governo. Então, esses são todos os prós e os contras do socialismo.
Bom, agora eu vou apresentar como que seria o socialismo na prática. Na verdade, eu faria mais uma tese, uma teoria de como seria na vida real, porque normalmente outros países não deram certo na maioria das vezes, e como que funcionaria se realmente seguissem certinho as leis, se seguissem certinho as possibilidades e afins. Bom, primeiro a gente tem que ver os dois tipos de socialismo, porque já que ele estaria teoricamente no meio do capitalismo e do comunismo, o socialismo em si era para ser uma coisa mais distinta teoricamente, vinda de fatores comunistas melhorados ou fatores capitalistas melhorados juntos, mas na verdade não é assim. Bom, já que esse socialismo não tem uma vertente própria, no final das contas o pensamento dele vai meio além. Então, no final das contas, ele acaba se dividindo novamente entre o capitalismo e o comunismo, fazendo com que ele mesmo se contradiga em alguns pontos e que na verdade ele não seja meio termo de nada e que ele só exista para fazer as pessoas realmente dividirem mais a mente delas ainda. Bom, pegando como exemplo, a gente teria o primeiro tipo, que já foi citado, que foi o socialismo científico, que foi o primeiro. Em tese, na teoria dele, ele começaria pela uma ideia socialista em algum país e ele mudaria para uma ideia comunista. Então, na verdade, o socialismo, nesse caso, só serviria para uma introdução e não para um encerramento, e fazendo com que, no final, a proposta seja que o país realmente vire comunista e não socialista. E no caso da versão do socialismo utópico, essa versão é como se fosse mais um capitalismo melhorado em questão, fazendo com que as classes baixas tenham mais direitos, mas que ainda assim existam classes mais altas. Então, fazendo com que essa linha de pensamento utópico acabe sendo mais capitalista do que comunista, enfim. Ele não proibiria, como já foi falado, não proibiria necessariamente empresas privadas, nem nada do tipo. Então, por exemplo, na realidade, o socialismo já foi praticado por alguns países, sendo eles, por exemplo, a China, a Venezuela e a Coreia do Norte, que na verdade eles tiveram o socialismo científico, no final das contas, que tiveram seu início socialista, porém eles mudaram para o comunismo, fazendo com que eles ficassem socialistas só por uma medida de tempo, não sendo